Diogo é um jovem que está prestes a entrar na puberdade. Ele está a preparar-se para ir para a escola, onde hoje vai ter um trabalho para apresentar sobre sexualidade. Na sua opinião, ele acha que percebe bem o assunto, mas no caminho de casa até à escola, muito pode acontecer. Diogo repara que lhe cresceu um pelo facial e não só. Finalmente, o meu primeiro pelo. Espera aí, será que... Sim. O aparecimento da barba e crescimento dos pelos púbicos é um indício de que os rapazes estão a entrar na puberdade. No caso das raparigas, o crescimento dos seios, da bacia e a primeira menstruação indicam o seu desenvolvimento. Estes são considerados caracteres sexuais secundários. Já te disse, não me fales dessas coisas. Sabes que não gosto de falar sobre esse assunto. O quê? Sexo? Para! Oh Maria, já és uma mulher feita. Tens de deixar de ter vergonha de falar sobre sexo. Arranja um namorado e isso passa-te. Namorado? E faço o quê? Sexo? Só de pensar no que fiz ontem com o Ricardo. Joana! Estas duas amigas têm comportamentos diferentes em relação ao sexo. A Maria é erotofóbica, pois sente desconforto ao falar, ver ou ouvir algo relacionado com sexo. Já a Joana é o contrário, sofre de erotofilia, uma vez que sente euforia e entusiasmo quando sexo vem à conversa ou ao pensamento. O Diogo, ao ouvir esta conversa, apercebe-se que nunca tinha imaginado que existissem pessoas que tivessem medo de falar sobre sexo e pensa que se calhar a sexualidade abrange mais temas do que o que pensava. Se te sentes desconfortável, faz como eu. Espera até ao casamento e não te vais sentir culpada por teres cedido à pressão. Abstinência? Não tens de te sentir culpada. Sexo é um ato natural e perfeitamente normal. Na minha religião, sexo antes do casamento é pecado. Os meus pais herdavam-me e nunca me perdoariam se fizesse uma coisa dessas. Lembra-te, nos dias de hoje temos mais liberdade de escolha e não somos julgados tão acentuadamente em relação às nossas atividades sexuais. Ainda assim, tenho as minhas crenças e não posso simplesmente esquecê-las. Eu própria também não me perdoaria se trisse a minha religião. O teu medo é engravidar? Se é por isso, usa até 2 preservativos. Não apreciam demais. Vocês homens pensam sempre em sexo. Nesta conversa que o Diogo ouviu, foram referidas as dimensões da sexualidade, entre as quais destacam-se as dimensões psicológica, biológica, ética e cultural. É graças a estas dimensões que podemos perceber que a sexualidade refere-se à pessoa como um todo, e não apenas o ato e a natureza genital. Esta conversa suscitou uma dúvida no Diogo. Será verdade que os homens só pensam em sexo? Afinal, não é assim. O que acontece é que os homens, culturalmente, têm mais liberdade para lidar com o assunto, ainda que isto tenha vindo a mudar, dando mais liberdade às mulheres. No sexo existem mitos, ainda que poucos sejam verdadeiros. Outro exemplo é o facto de que 2 preservativos não protegem mais do que um. Pelo contrário, há mais risco de rompimento devido à fricção entre os 2 preservativos. Espera lá! A sexualidade é muito mais do que as relações sexuais. Se assim fosse, os homens e as mulheres só tinham sexualidade quando participavam em atos sexuais. E durante o resto do tempo não tinham sexualidade. Eram assexuados. A sexualidade envolve todos os aspectos de um indivíduo, desde a puberdade, passando pela gravidez e menopausa no caso das mulheres, e também inclui a forma de expressão corporal da nossa capacidade de amar, de nos entregarmos a outra pessoa e deixarmos essa pessoa entrar na nossa vida. Mas ainda assim, como é que eu vou mudar o meu trabalho todos se já estou na escola? Está a filmar. Está a filmar. Ainda não me viram isso. Não faz mal, pá. Pá, está a gravar. Filmar, já. Não vai deixar aqui. Não quero bater. O sexo antes do casamento é pecado. Está a filmar. Faço assim. Oh, mas não posso estar a falar. Estás a falar contigo A próprio. minha religião, seconds... Esta conversa... Pois, outra vez eu não sei. Se te sentes desconfortável, faz como eu. Isto não é.